Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao Café de Esperança de hoje. E na reflexão de hoje eu começo com uma frase de Vinícius de Moraes, que eu acho linda e eu acredito que eu já até tenha utilizado ela, seja lá no Ponto de Vista, ou seja em um outro vídeo aqui no Café de Esperança, em meio às reflexões que eu estava fazendo, mas hoje eu quero fazer essa reflexão apenas e tão somente em cima dela. A frase do Vinícius de Moraes que diz o seguinte: o sofrimento é o intervalo entre duas felicidades. O sofrimento é o intervalo entre duas felicidades. Então, o que é o intervalo? É justamente aquilo que está no meio, entre duas coisas, né? Inter duas coisas. É um intervalo entre uma coisa e outra. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer um curso, às vezes você tem a primeira parte, você tem lá a apresentação, aí você tem um intervalo, um coffee break, é um intervalo entre a segunda etapa desse curso, por exemplo, dessa apresentação, dessa palestra que você foi assistir, enfim. Então, existe aquele intervalo. Ou seja, aquela situação de antes continuará após aquele intervalo, né? Eu estava tendo um curso, eu tive um intervalo e continuei depois. Quando eu estou dando aula, por exemplo, a gente tem 3 aulas, intervalo, e depois mais 3 aulas. A gente tem o intervalo ali de 20 minutinhos, onde os professores vão lá para a sala dos professores, os alunos vão fazer o seu lanche, e a gente tem um intervalo. Então você teve as aulas de antes e você tem as aulas depois. Ou seja, a continuação das aulas que já aconteceu antes do intervalo. Você tem aulas antes e aulas depois. Então, o sofrimento, ele é o intervalo entre duas felicidades. Você tem aqui, antes do sofrimento, você estava vivendo uma vida bacana. Você estava vivendo uma vida feliz. Agora você está passando por este intervalo. É esta interrupção passageira. E que depois, então, você vai voltar a contemplar novamente esta felicidade. De uma outra maneira, de uma outra forma. Assim como na sala de aula, então, por exemplo, entrou eu e dei aula de filosofia, depois entrou a professora de matemática, depois entrou a professora de química, aí teve um intervalo. Depois eu posso ter voltado, naquela sala, por exemplo, eu posso ter voltado, só que aí eu vou dar aula de sociologia lá naquela sala. Depois venho de geografia, depois venho de história. Quer dizer, são aulas, mas é uma nova constituição. Você está entendendo? É diferente. Até o seu estado de espírito é outro. Porque tem aluno que chega às 7 horas da manhã e ele está insuportável. Ele está insuportável. Ele está ainda carregado de sono. E conforme o tempo foi passando, depois do intervalo, por exemplo, nós professores, a gente fala: nossa, depois do intervalo eu tenho essa sala. Justo essa, que essa sala é a terrível. Ou seja, por quê? Porque o intervalo deixa eles ligados no 220. E é você que vai pegar esses alunos depois que eles se ligaram no 220, que foi causado pelo intervalo. Então, quer dizer, apesar de serem aulas, o contexto é outro, o momento é outro. As características daquela pessoa estão totalmente diferentes de quando estava lá atrás, por exemplo. Mas são aulas. Então, às vezes a gente sempre introjeta na nossa vida que a gente quer aquela mesma felicidade, daquele mesmo jeito, daquela mesma maneira. Gente, a gente vai voltar a ter bem-estar, só que de um outro modo, de uma outra maneira, e nós já não somos mais os mesmos. A gente já está num outro momento, a gente já tem agora esse intervalo, o intervalo que ligou os alunos no 220, o intervalo, ele também proporcionou para nós esse intervalo chamado sofrimento, esse intervalo chamado angústia, esse intervalo chamado frustração. Ele trouxe para nós também situações de aprendizagem, ele também nos configura, ele também nos molda.
ele não pode fazer com que a gente arraste ele por toda a vida e ele nos transforme numa vítima sofredora que fica sempre se recordando, portanto, do intervalo. Mas que ele possa ter nos moldado para que a gente tire as lições e as aprendizagens. Como toda situação de vida nos molda e nos acrescenta algo. Situações felizes nos acrescentam algo. Situações boas nos acrescentam algo. E situações ruins também nos acrescentam algo. O importante é a gente entender essa dinâmica e a gente seguir a partir delas. E aí, então, para terminar, essa reflexão e esses exemplos, inclusive usando o intervalo, né, no ambiente escolar, para falar dos intervalos emocionais que a gente tem na nossa vida, eu finalizo utilizando a frase de Renato Russo. Mas é claro que o sol vai voltar a brilhar amanhã. Pode ter certeza. Não há noite que dure para sempre. Diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, um beijo no seu coração e que você tenha um ótimo dia.